No final de 2019 e início de 2020, o casal fez uma viagem de Nova York à Califórnia. Alguns meses depois, celebraram o 21º aniversário de Gabby. Em dezembro de 2020, ficaram noivos e compraram uma van Ford Transit Connect de 2012, que foi convertida em um trailer, com a intenção de fazer outra viagem de carro. Para financiar a jornada, o casal fez trabalhos temporários, enquanto Gabby e Brian compartilhavam sua vida e suas viagens nas redes sociais, como YouTube e Instagram, documentando suas experiências e a vida na van. Gabby e Brian pareciam viver uma vida dos sonhos, um jovem casal apaixonado que seguia seus ideais de viagem. Porém, como muitas coisas nas redes sociais, a realidade era bem diferente. Em 12 de agosto de 2021, uma testemunha ligou para o 911 para relatar um casal, mais tarde identificado como Brian e Gabby, envolvidos em uma discussão física em frente à cooperativa comunitária Moonflower, em Moab, Utah. Posteriormente, oficiais do Departamento de Polícia da cidade de Moab localizaram a van do casal, que estava sendo conduzida de forma errática próximo à entrada do Parque Nacional Arches. Durante uma abordagem, encontraram Gabby chorando de forma descontrolada no banco do passageiro. Confira as imagens registradas pela câmera corporal dos policiais durante essa abordagem. Estou aqui para estar de mau humor. Eu só estava dizendo, me desculpe se estou de mau humor. Estou realmente muito estressado e preciso de um momento para relaxar. Tinha meu trabalho, usando meu computador diariamente, conta o que ocorre, ela se irrita às vezes, e eu tento realmente me afastar dela. Então, eu tranquei o carro dela e me afastei. O que aconteceu esta manhã é que ela está tentando montar um sitezinho, sair um blog e tudo mais. Então eu dou a ela um tempo. Nós realmente tivemos uma manhã agradável com tudo, e se houver algo mais firme. Ela simplesmente se irritou com um grupo tentando se organizar. Gabby minimizou o ocorrido, afirmando que ela e Brian apenas haviam discutido. Nenhum dos dois demonstrou interesse em apresentar queixas, e a polícia interpretou o incidente como um colapso emocional, não como violência doméstica. Mesmo assim, os oficiais decidiram separar o casal temporariamente, providenciando um hotel para Brian passar a noite, enquanto Gabby permaneceu na van. Em 17 de agosto, Brian viajou de Salt Lake City para Tampa, na Flórida, deixando Gabby sozinha em um hotel próximo ao Aeroporto Internacional de Salt Lake City. No dia 24 de agosto, Gabby deixou o hotel e se reuniu com Brian, retomando a viagem juntos. No dia seguinte, em 25 de agosto, Gabby postou fotos no Instagram em frente a um mural de borboletas próximo a um restaurante em Ogden, Utah. Essa foi sua última publicação na rede social. O casal foi registrado por câmeras de segurança em uma loja Whole Foods em Jackson, Wyoming, e depois vistos dirigindo pela rodovia 89. Em 27 de agosto, várias pessoas relataram terem visto os dois discutindo. Nesse mesmo dia, a mãe de Gabby recebeu uma mensagem de texto estranha de sua filha dizendo: "Ajude Stan, continuo recebendo suas mensagens de voz e chamadas perdidas." A mãe de Gabby achou a mensagem preocupante, já que Stan era o avô de Gabby e ela nunca o chamava pelo primeiro nome. Em 30 de agosto, outra mensagem foi enviada, desta vez dizendo apenas "sem serviço em Yosemite". A mãe de Gabby acreditava que essas mensagens não haviam sido escritas por sua filha. No dia 1º de setembro, Brian retornou sozinho à casa de seus pais, dirigindo o Ford Transit. Após vários dias sem notícias de Gabby, sua mãe registrou o desaparecimento em 11 de setembro. 4 dias depois, Brian, então com 23 anos, foi declarado uma pessoa de interesse no caso. Seus pais contrataram um advogado e se recusaram a fornecer qualquer informação sobre o ocorrido. Infelizmente, em 19 de setembro, os restos mortais de Gabby foram encontrados na área de acampamento dispersa do Riacho Spread, em Wyoming. Ela apresentava ferimentos contundentes na cabeça e no pescoço, tendo sido estrangulada manualmente. Um mês depois, em 20 de outubro,
os restos de Brian foram localizados no Parque Ambiental do Riacho Miakahati, na Flórida. A causa da morte foi identificada como um ferimento de bala auto-infligido na cabeça. Entre os pertences de Brian, foi encontrado um caderno contendo uma confissão escrita. Ele admitiu ter matado Gabby e ter enganado as pessoas, fazendo parecer que ela ainda estava viva através de mensagens de texto enviadas de seu telefone. Brian justificou suas ações, alegando que Gabby havia caído e se machucado, e que ele acreditava estar agindo por compaixão, pensando que era o que ela desejava. O caderno também incluía detalhes de seus planos para tirar a própria vida. Esse foi um desfecho trágico para duas vidas jovens, interrompidas de forma tão dolorosa. Em 10 de agosto de 2021, por volta das 10h45, em Yavatmal, uma pequena vila situada no centro da Índia, um jovem de 24 anos, chamado Ismail, saiu com alguns amigos para testar o protótipo de um veículo que ele próprio estava desenvolvendo. Com pouco acesso a carros e meios de transporte, Ismail queria criar algo inovador que pudesse beneficiar sua comunidade e, ao mesmo tempo, levá-lo ao reconhecimento. Foi então que decidiu construir um helicóptero. Determinado a realizar seu sonho, Ismail mergulhou no mundo da internet, assistiu a inúmeros vídeos no YouTube e leu diversos fóruns especializados, sempre prestando atenção aos detalhes. Ele começou a construir a aeronave com medidas precisas, soldando uma estrutura de metal feita com tubos de aço e adaptou um motor de carro Maruti 800 para dar vida ao projeto. Após meses de esforço e dedicação, o primeiro protótipo ficou pronto. Ismail o batizou de Helicóptero Mono, em referência ao seu apelido. Logo ele passou a fazer testes com a aeronave, deixando os rotores girarem na velocidade máxima. Um vídeo registrou um desses testes dentro de sua garagem. Ao longo do ano seguinte, Ismail continuou aprimorando o projeto e realizou vários testes de voo, chegando em alguns momentos a elevar o helicóptero até cerca de 1,5 metro do chão. Seu sonho estava, pouco a pouco, se tornando realidade. No dia 15 de agosto, quando se celebra o Dia da Independência da Índia, Ismail estava determinado a mostrar sua invenção para toda a vila. Mas antes disso, ele precisava realizar mais um teste crucial. Por isso, 5 dias antes, no dia 10 de agosto, ele convidou todos os seus amigos para assistirem ao que seria seu grande voo experimental. Com todos reunidos e observando com expectativa, Ismail entrou no helicóptero improvisado, deu partida no motor e tudo parecia estar funcionando conforme o planejado. As hélices começaram a girar e por um momento parecia que a máquina realmente iria decolar. No entanto, algo deu terrivelmente errado. A hélice traseira começou a girar descontroladamente e, num piscar de olhos, colidiu com o rotor principal. As lâminas se entrelaçaram violentamente, retorcendo o metal com uma força devastadora. Em um segundo, uma das lâminas atingiu fatalmente o pescoço de Ismail. Um silêncio angustiante tomou conta do lugar, enquanto seus amigos corriam até ele. Infelizmente, não havia nada que pudessem fazer. Ismail foi levado às pressas para um hospital em Busad, mas não resistiu à enorme perda de sangue. Tudo o que Ismail queria era deixar sua vila orgulhosa. Sua criatividade e dedicação são admiráveis, mas essa tragédia serve como um lembrete amargo. Segurança deve estar sempre em primeiro lugar. Com mais testes e precauções, talvez o desfecho fosse diferente. Tentar construir um helicóptero com base em informações da internet era uma tarefa extremamente ousada. Se tivesse dado certo, Ismail teria entrado para a história e conquistado as manchetes de todo o país. Mas, infelizmente, o destino não permitiu que esse sonho alçasse voo. Esse vídeo, ao mesmo tempo assustador e insano, começa no dia 5 de julho de 2017, em Southampton, uma importante cidade portuária localizada no sul da Inglaterra. Conhecida por ser o ponto de partida de grandes navios de cruzeiro, incluindo o lendário Titanic, em 1912, a cidade atrai milhares de moradores e turistas às suas praias assim que o clima melhora,
muitos deles praticando esportes aquáticos. Naquele verão, um youtuber conhecido como Ross218, que desde então apagou todos os vídeos de seu canal, decidiu aproveitar o dia ao lado de alguns amigos, levando seu jet ski para o mar. Ele gravou tudo, registrando momentos de pura diversão enquanto acelerava, fazia curvas rápidas e saltava sobre as ondas quentes com entusiasmo. Mas o que começou como diversão logo tomou um rumo perigoso. Enquanto Ross se divertia, ao fundo apareceu um enorme navio de carga se aproximando diretamente na direção dele. Sem hesitar, Ross acelerou ainda mais e se dirigiu perigosamente para mais perto da embarcação. Ele chegou tão perto que parecia estar a poucos metros do casco gigante. Durante alguns instantes, ele surfou ao lado do navio como se nada pudesse dar errado. Até que tudo desandou. Ao se aproximar da parte traseira do navio, a turbulência criada pelas hélices se intensificou. As ondas de sucção foram tão fortes que arrancaram parte da traseira do jet ski, puxando-o parcialmente para debaixo d'água. No meio do caos, a mão de Ross se feriu, fazendo com que ele puxasse involuntariamente o botão de segurança do jet ski, desligando o motor. Preso numa corrente traiçoeira criada pela onda de proa, ele e o jet ski ficaram à deriva, sendo arrastados pela força das águas. Em desespero, Ross se agarrou ao jet ski, sua única chance de continuar à tona. Por um verdadeiro milagre, Ross conseguiu sair dessa experiência assustadora completamente ileso. De alguma forma, ele conseguiu reiniciar o jet ski e escapar daquela situação extremamente perigosa. Depois disso, ele simplesmente continuou seu dia como se nada tivesse acontecido, curtindo a diversão como havia planejado. Mas o que Ross não sabia era o quão perto ele esteve da morte naquela tarde. A verdade é que ele sobreviveu por pura sorte. Se tivesse sido puxado para debaixo d'água, teria ficado preso num turbilhão de correntes convergentes, semelhante aos redemoinhos encontrados em algumas cachoeiras, e dificilmente conseguiria escapar. E caso isso não o tivesse matado rapidamente, o pior poderia vir em seguida, ser sugado pelas hélices do navio e despedaçado instantaneamente. Esse episódio é um lembrete chocante de por que se deve manter distância total de navios de grande porte quando estiver no mar. Essas embarcações são projetadas para serem extremamente pesadas e se moverem com enorme força, deslocando volumes gigantescos de água. Se alguém for apanhado por essa força, praticamente não há chance de sobrevivência. No entanto, ao assistir ao vídeo, muitos tiveram a impressão de que Ross dirigiu o jet ski propositalmente em direção ao navio, arriscando sua vida sem motivo. Isso gerou uma onda de críticas nas redes sociais. Muitos internautas condenaram sua imprudência, sugerindo que ele fosse proibido de pilotar jet skis e até mesmo processado por colocar a própria vida e potencialmente a de outros em perigo. O próximo caso pode parecer comum para quem acompanha este canal, mas isso não o torna menos impactante ou triste. A história nos leva à cidade de Roudanilo, no sudoeste da Colômbia, no dia 21 de janeiro de 2025. Roudanilo é amplamente reconhecida como a capital colombiana do parapente, atraindo aventureiros de todos os cantos do planeta, graças às suas condições climáticas quase perfeitas para voos. A região não só oferece paisagens montanhosas de tirar o fôlego, como também abriga o famoso ponto de decolagem chamado Água Panela, situado a cerca de 1.900 metros de altitude. Dali, os pilotos conseguem decolar e aproveitar as correntes térmicas ascendentes, o que permite longos períodos no ar e viagens aéreas de grandes distâncias. É sem dúvida um dos melhores lugares do mundo para praticar esse esporte. Entre os muitos apaixonados por voar, estava Paulina Biskop, uma polonesa de 38 anos, conhecida por seu espírito aventureiro e sua personalidade radiante. Paulina era experiente no parapente, já havia feito diversos voos ao redor do mundo e estava empolgada por finalmente voar em um dos locais mais prestigiados do planeta. Paulina viajou para a Colômbia acompanhada de seu parceiro e alguns amigos, partindo de Dublin. Embora o parapente não fosse o foco principal da viagem,
A ideia de voar nos céus de Danilo logo se tornou um dos momentos mais esperados da jornada. Quando finalmente chegou o dia do voo, todos estavam animados e cheios de expectativa. Infelizmente, não há informações disponíveis sobre qual empresa organizou o voo naquele dia. Mas sabemos que, em 21 de janeiro, Paulina se preparava para decolar da famosa rampa de Água-Panela. Ela ajustou seu equipamento com cuidado, prendeu o cinto de segurança e, com seus amigos e parceiro observando ao fundo, lançou-se aos céus. Ela parecia estar em total controle, deslizando suavemente entre as nuvens. Há até uma foto, supostamente tirada naquele dia, que a mostra em pleno voo. Tudo parecia perfeito, até que o tempo virou repentinamente. Minutos após a decolagem, o céu antes calmo foi tomado por ventos extremamente fortes, perigosos demais para o voo de parapente. O que aconteceu a seguir foi capturado em vídeo. Paulina começou a ser arremessada de um lado para o outro como uma boneca de pano, completamente à mercê das rajadas violentas. Ela lutava com todas as forças para recuperar o controle, resistindo ao caos aéreo com puro instinto de sobrevivência. Em meio ao desespero, tentou realizar uma descida de emergência, mas algo deu errado. Seu equipamento travou. Ainda assim, por um breve instante, pareceu que ela conseguiria. Estava se aproximando do solo, até que, de forma chocante, escorregou do arnês e despencou em queda livre, atingindo o solo coberto de grama. Se cayó. Se cayó. Equipes de resgate foram imediatamente acionadas e correram até o local do acidente. No entanto, ao chegarem, já era tarde demais. Paulina não resistiu aos ferimentos causados pela queda e foi declarada morta ali mesmo. Uma investigação inicial apontou que o cinto de segurança, que deveria mantê-la presa ao equipamento, não estava corretamente ajustado no momento da decolagem. Até hoje, não se sabe ao certo se ele foi checado antes do voo ou se houve alguma falha no procedimento de segurança. O caso se tornou mais um exemplo triste e perturbador de como momentos que deveriam ser lembrados com alegria, muitas vezes registrados em vídeo como lembranças felizes, podem, em instantes, se transformar em cenas de puro horror.